Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. A palavra de Deus é luz para a nossa vida e alimento para a nossa alma, fortalece a nossa trajetória. A cada dia que nós investimos tempo para buscarmos ao Senhor através da sua palavra, nós somos beneficiados. Feliz é aquele que no decorrer de um dia de 24 horas dedica tempo para que possa entender, mastigar, engolir e digerir a palavra do Senhor. É por isso que nesse momento quero deixar com você também uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, verso 10, onde a Bíblia diz o seguinte: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Salmo 119, verso 10. Quando nós buscamos a Deus com todas as nossas forças, Deus se deixa ser encontrado por nós. Nós precisamos, a partir de então, obedecer a sua voz ao falar ao nosso coração. É por isso que a cada dia eu e você, já tenho repetido aqui nesse canal, nós precisamos fazer um sacrifício vivo. Como fazer um sacrifício vivo? O sacrifício vivo que precisamos fazer é renunciar à nossa vontade e seguir estritamente a vontade do Senhor. A vontade de Deus está revelada na sua palavra. É necessário estudá-lo de Gênesis a Apocalipse. E quando nós buscarmos, tenha certeza, Deus, através do seu Espírito, Ele irá se revelar para nós a sua vontade para que vivamos uma vida feliz. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você. Estamos estudando hoje o último capítulo do livro de 1 Crônicas. Tenho certeza que a sua vida foi ricamente abençoada pelos conselhos, pelas orientações que nós encontramos aqui na sua palavra. Eu, em particularmente, falo a respeito de mim, quão abençoado fui nesses 28, agora hoje 29 capítulos do livro de 1 Crônicas. E peço a Deus a cada dia forças para colocar em prática na minha vida as verdades que acabei descobrindo, sendo reveladas na palavra de Deus. Convido você então a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eram as últimas palavras de um pai, mas eram as últimas palavras de um rei, um homem segundo o coração de Deus, experimentado pela vida, já passado por muitos momentos bons e momentos difíceis também. Momentos difíceis sendo perseguidos pelo rei Saul, dormindo em caverna, comendo comida da pior espécie possível. Mas houve momentos de muita alegria. Deus lhe concedeu a vitória sobre o grande Golias. Deus lhe deu a alegria de ser pastor de ovelhas. Deus lhe deu a oportunidade de assentar no trono do povo do Senhor. Davi teve a alegria de, nos seus dias, ver e contemplar as muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Riqueza, ouro, prata, uma família unida, resultado da bênção de Deus sobre a sua vida. Davi sabia que as suas ações iriam afetar toda uma nação. Como ele estava vivendo os seus últimos momentos da sua vida, embora consciente, cheio de forças, de energia, ele sabia que deveria dar o exemplo para que todos no futuro pudessem viver uma vida feliz. Inclusive, o seu filho jovem, inexperiente, como ele introduz aqui no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, mas ele sabia que o maior legado que ele poderia deixar para uma nação e para o seu filho que se tornaria rei era o seu testemunho pessoal, era a sua experiência com Deus. E é o próprio Davi que abre os seus tesouros pessoais, o seu ouro, a sua prata, a sua riqueza, aquilo que ele entendia que materialmente, que ele tinha recebido de Deus, ele oferece para Deus em forma de oferta, reconhecendo e demonstrando que tudo que ele tinha acumulado na sua vida, recebido como bênção, tinha vindo das mãos do Criador. Portanto, ele queria ser o primeiro a ofertar para a construção, para a casa de Deus, tudo aquilo que Deus já tinha lhe proporcionado no decorrer da sua vida. É claro que nesse momento Davi está ensinando a seu filho Salomão e a ensinando toda uma nação. Mas Davi não apenas enfatiza as questões financeiras, mas Davi também fala de uma entrega pessoal, de um coração submisso a Deus. Aquele que o busca de todo o seu coração, ele irá deixar ser encontrado.
Portanto, nesse momento, Davi estava levando toda uma nação a se colocar nas mãos do Senhor e entendia que o futuro do povo de Deus dependia exclusivamente da escolha que cada um individualmente iria fazer diante do grande Deus de Abraão. Nesse encontro, diante de todos os seus líderes, de todas as partes das 12 tribos de Israel, todos os seus representantes das 12 tribos estavam presentes, Davi expressa a sua maior gratidão, o seu louvor a Deus. Como músico, ele canta, como músico, ele toca o seu instrumento, como um homem de Deus, ele oferta para Deus não apenas os seus recursos, mas como um homem segundo o coração de Deus, acima de tudo, ele entrega nas mãos do seu Criador a sua própria vida. Era o maior legado que o rei Davi poderia deixar para as gerações futuras. Acredito que eu e você, nessa manhã, nós precisamos parar para fazermos uma reflexão na nossa própria vida. O que é que nós temos deixado para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos familiares e amigos? Nós não podemos apenas deixar uma casa bonita, nós não podemos apenas deixar uma conta gorda no banco, nós não podemos deixar apenas um carro, mas nós precisamos deixar um legado de uma vida. O legado de um homem e de uma mulher que ama a Deus, que tem uma vida submissa, que a sua vida de fato está consagrada, separada para servir ao Senhor. Não existe nada mais impactante na vida de um ser humano do que a vida de uma outra pessoa que de fato represente, que signifique, que amou, que viveu, que observou e obedeceu os ensinamentos do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi livremente oferece para Deus o que ele tinha. Davi reconhecia que tudo que ele tinha conquistado na vida, que era o seu despojo de guerra, tinha recebido a bênção e a proteção de Deus e era resultado diretamente da bênção de Deus sobre a tua vida. Nesse momento da construção do templo, em deixar um legado para o futuro, é o próprio Davi que abre o seu tesouro pessoal e coloca diante de todos aqueles que estão ali adorando ao Senhor e da sua família e do seu filho Salomão, que se assentaria no seu trono. Ele demonstra a sua gratidão, o seu reconhecimento ao Deus Criador de todas as coisas. Na verdade, Davi estava ensinando para as gerações futuras que a adoração verdadeiramente a Deus é aquela que nasce de um coração agradecido, um coração livre, um coração voluntário, um coração que ama a Deus, um coração que acredita nas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Como nós podemos ler no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o cronista, ele coloca aqui os valores que foram doados para a casa do Senhor. 5.000 talentos de ouro. Era uma moeda persa conhecida como odarico. Aqueles que tinham voltado do exílio babilônico, eles conheciam perfeitamente essa moeda. Eles sabiam qual era o valor que Davi estava doando para a casa do Senhor. Portanto, o cronista estava aqui registrando que o rei Davi tinha um coração aberto, feliz, reconhecido, cheio de gratidão por tudo que Deus tinha feito pela sua vida. 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre as nações. Este é o momento em que Davi agora abre os seus lábios para expressar para Deus a sua oração. Era uma oração de gratidão, era uma oração de louvor, era uma oração que brotava do mais profundo do seu coração. Davi sabia perfeitamente o que ele tinha passado em toda a sua vida, os momentos difíceis, mas nesse momento ele também expressava para Deus os momentos de alegria. Quão perto e pessoal dele ele sentiu a mão do seu Deus guiando-lhe, protegendo da sua vida. Ele jamais poderia fechar os seus olhos para essa vida sem que ele pudesse se voltar para Deus e expressar para o seu Criador a sua gratidão, a sua alegria e toda a proteção que Deus tinha demonstrado para com seu servo Davi. O que levava de fato Davi a expressar para Deus essa oração era a alegria do seu coração, um coração satisfeito por tudo que Deus tinha feito para ele. Não havia formalismo, não havia hipocrisia. De fato, tudo nascia de um coração agradecido, reconhecido que uma verdadeira religião é resultado de viver uma vida fiel a Deus. E como resposta de amar a Deus com todas as suas forças,
Deus irá abençoar a todos aqueles que vivem uma vida em retidão diante da sua pessoa. Davi, nesse momento, está pedindo a Deus para ele, para seu filho e para uma nação. Um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro, que amasse a Deus com todas as suas forças e, como resultado, ao fechar os seus olhos para essa vida, ele morreria consciente de uma coisa, que as gerações futuras, se vivessem dessa forma, também eles alcançariam a bênção do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 22, a Bíblia diz o seguinte: comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. É diante de toda uma congregação que Davi eleva a Deus a sua oração, mas é diante de toda uma nação com os corações completamente voltados para Deus que príncipes e toda uma nação reconhece que Deus é Deus. O próprio Salomão se curva diante do Senhor. É diante do Senhor que todos comem, assumindo o compromisso, como dizia naquela cultura. Ao comer, estavam se comprometendo com o seu Deus em amá-lo, em servi-lo, em viver uma vida fiel ao Senhor. E depois de terem se alimentado, é o momento em que pela segunda vez Salomão é entronizado como sendo o rei de Israel. Davi tira sua coroa e coloca sob a cabeça de Salomão, e todos aqueles que estão contemplando essa cena reconhecem que a bênção de Deus, que a mão do Eterno, ele se fazia presente, ele estava ungindo o rei Salomão para dar continuidade no ministério, no trabalho, no reinado do seu povo sob a face dessa terra. Este era o sonho de Deus para Israel, este era o sonho de Deus para o seu povo. Deus queria que a nação de Israel crescesse, se multiplicasse e aumentasse o seu território e a sua geografia. Mas o que eles precisavam fazer era apenas entender, reconhecer a Deus como sendo soberano sobre as suas vidas. E eles iriam alcançar maiores bênçãos se vivessem dessa forma. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 29, é o último capítulo do livro de 1 Crônicas, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Davi não prosperou porque Davi era um homem forte, sábio e morava num palácio. Não foi por isso. Davi prosperou porque ele sabia que a casa e o palácio que ele tinha, que ele estava construindo, não era para homens, mas era para o seu Deus. Não há humildade, não há um reconhecimento maior por parte de um ser humano da qual Davi reconheceu. Davi sabia que tudo aquilo que ele tinha recebido na sua vida provinha das mãos de alguém. Não era dele, ele era apenas o vaso, ele era o instrumento nas mãos de Deus. Mas todas as bênçãos que ele tinha recebido no período de 40 anos tinha vindo das mãos do seu Deus, do Criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão. Portanto, era nesse momento que ele estava expressando para Deus toda a sua gratidão. Da mesma forma, Salomão não prosperou porque Salomão era um homem sábio ou porque seu pai lhe deixou muita riqueza. Salomão prosperou porque Salomão confiou no Senhor. Ele se colocou nas mãos de Deus. Ele permitiu que Deus conduzisse a sua vida. Nos dias de hoje, se nós quisermos prosperar na nossa vida, não é porque nós iremos receber uma herança, não é porque nós teremos um recurso vindo do governo ou do nosso trabalho, mas é porque nós confiamos na mão do Onipotente. Se fizermos isso, a nossa vida será tão abençoada quanto a foi do rei Davi ou de Salomão. Quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós entendemos: quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o adoramos. Quanto mais nós conhecemos, mais nós o amamos. Quanto mais nós conhecemos, mais nos comprometemos com Deus. Por isso que a nossa vida precisa ser uma busca incessante a respeito desse Deus. E se nós o buscarmos com todas as nossas forças, nós precisamos ter a certeza que Ele vai se deixar ser encontrado por nós e nós viveremos uma vida feliz. Se adorar a Deus de fato é o nosso alvo, é o que nós temos que fazer a cada dia. Precisamos nos levantar a cada manhã. Temos que subjugar o nosso coração a Ele e temos que buscá-lo e permitir que Ele conduza toda a nossa trajetória. Já tenho falado para você, é o nosso sacrifício vivo diariamente que temos que fazer. Renunciar à nossa vontade e permitir que a vontade de Deus conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos, diante do Senhor, nesse momento, renunciar à nossa vontade.
É o nosso primeiro sacrifício que fazemos nessa manhã. Queremos que o Senhor conduza a nossa vida. Portanto, estenda as tuas mãos sobre a nossa vida. É o que nós oramos, é o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.